Oi! Oi! Como vocês estão? Olha nós aqui outra vez. E vocês continuam se cuidando? Estão lavando bem as mãos, se alimentando bem, tomando bastante água? Não pode esquecer, hein? Tem que se cuidar. E vamos memorizar o versículo de hoje, Mateus? Qual é? O versículo, é: não vos esqueçais da hospitalidade. Hebreus 13:2. Não vos esqueçais da hospitalidade. Hebreus 13:2. Isso? É? E você sabe o que é hospitalidade? Não lembro. Não lembra? Será acolher? Esqueci. Acolher? É. É isso mesmo. Hospitalidade é você receber, acolher. Acolher com carinho, com amor, com cuidado. É isso mesmo. Quando eu era criança, eu morava em uma casa que não ficava na cidade. Ela ficava próximo à estrada que levava à cidade. E por ali passavam muitas pessoas. Pessoas de carro, de bicicleta, de moto, de ônibus, a pé, de cavalo, de charrete. Muitas pessoas passavam por ali. E por a casa ficar perto da estrada, então sempre acontecia de alguém ir até o nosso quintal pedir ajuda. E mesmo sem muitos recursos, meus pais sempre ajudavam da maneira que podiam. Às vezes com um copo de água, às vezes com comida, às vezes uma cama para a pessoa descansar. Algumas pessoas ficavam até 2 ou 3 dias. Uma vez apareceu um casal que estava indo para o hospital. A mulher estava grávida e o bebezinho não quis esperar. Olha que bebezinho apressadinho, né, Mateus? Flash. Ele queria sair no meio do caminho. E aí esse casal foi obrigado a parar na nossa casa para pedir ajuda. E a minha mãe, mesmo não sendo médica, não sendo enfermeira, mas com muitos filhos que ela já havia tido, ela se colocou no lugar daquela mulher. Ela sabia o que aquela mulher estava passando. Ela não entendia como resolver aquele problema, mas ela se sentia como aquela mulher, porque ela já tinha passado por aquilo ali. E aí a minha mãe preparou a cama dela para que aquela mãe tivesse aquele filho, tivesse um pouquinho de conforto naquele momento difícil e muito especial da vida daquela mulher. Preparou a cama e deixou que aquela grávida ficasse ali na cama dela, e aquele tempo todo que ela ficou ali, minha mãe ficou junto dela, cuidando dela até o bebê nascer. E aí o bebezinho nasceu, minha mãe cuidou dele, colocou ele embrulhadinho, entregou nos braços dela, e aí ela pôde ir até o hospital para eles serem cuidados por um médico. E sabe o que foi mais legal ainda? Depois de um tempo, eles voltaram e levaram o bebezinho para minha mãe ver e para agradecer. Isso é Trabalho em equipe. É hospitalidade. Minha mãe acolheu aquela mulher. Minha mãe acolhia aquelas pessoas que por ali passavam para poder pedir ajuda. E aquele momento foi um momento marcante. O dia que aquele casal levou o bebê para minha mãe conhecer e para agradecer, foi um dia muito feliz. Minha mãe ficou feliz por ter ajudado, e aquele casal muito feliz por ter sido acolhido e agora tá com o seu filhinho nos braços. Então, hospitalidade é isso, é você receber, acolher. E você, certamente, você já ouviu falar de Paulo, um grande missionário. Ele falava do amor de Jesus às pessoas. Ele viajava de cidade em cidade pregando o evangelho. Certa vez, ele foi pregar na cidade de Corinto. E lá, ele não tinha onde dormir, não tinha casa naquele lugar. Ele não tinha casa naquele lugar. Foi então que um casal muito simpático e hospitaleiro ofereceu abrigo em sua casa. O nome do casal era Priscila e Áquila. E lá, ele ficou durante todo o tempo que ele precisou passar em Corinto. Eles se tornaram grandes amigos. Nós também podemos ajudar a quem precisa. Deus se alegra com aqueles que se preocupam com os outros.
Priscila e Áquila demonstrou ato de amor ao próximo, ajudando Paulo. Vamos orar agradecendo a Deus pela nossa casa e pedindo ajuda para que possamos viver em paz com os nossos irmãos e ajudar a quem precisa. Vamos orar, Mateus? Vamos. Posição de oração, olhinhos fechados. Obrigado, Jesus, por esse dia que a gente tem para conversar com meus amiguinhos, pela casa que a gente tem, pelos amigos que a gente tem, que a gente convive igual com todo mundo, que quem precisa de ajuda nós ajude. Em nome de Jesus, amém. Amém. Um abraço do Mateus. E um beijo da Tia Lisa. Tchau! Tchau. Deus abençoe vocês. As mãos de Dorcas costuravam roupinhas para quem precisava. As mãos de Samuel, o sacerdote, ajudava e o santuário limpavam. Com as minhas mãos eu quero ajudar. Com as minhas mãos eu vou Jesus mostrar. Com as minhas mãos eu quero ajudar. As mãos de Davi cuidavam das ovelhas do seu pai lá no campo. As mãos da menina escrava ajudavam Naamã mesmo longe de casa. Com as minhas mãos eu quero ajudar. Com as minhas mãos eu vou Jesus mostrar. Com as minhas mãos eu quero ajudar. Olá, crianças! A história de hoje se chama Venha à Nossa Casa. O verso para decorar está em Romanos 12:13 e diz assim: compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades, pratiquem a hospitalidade. A mensagem é: sirva a Deus quando convido os outros para vir à minha casa. Pense na última vez em que você teve visitas em seu lar. O que você fez para recebê-las? Para que se sentissem mais confortáveis? Há na Bíblia muitas histórias sobre pessoas que convidaram outras para o seu lar. Entre elas encontramos Áquila e Priscila. Paulo, servo de Deus, desejava contar ao mundo sobre Jesus. Ele tinha iniciado uma longa viagem, conhecida hoje como Segunda Viagem Missionária de Paulo. Fazia pouco tempo que havia chegado à cidade de Corinto para compartilhar Jesus com os moradores dali. Muita gente morava e trabalhava em Corinto, uma cidade muito importante. Paulo ainda não sabia onde poderia ficar, nem o que poderia fazer. Então ele se encontrou com Priscila e Áquila. O imperador romano havia obrigado todos os judeus a sair de Roma, e Áquila era judeu. Ele e a esposa tinham acabado de se mudar para Corinto e provavelmente ainda não estivessem bem instalados em sua casa. Eles sabiam que as coisas em sua casa não estavam muito em ordem. Mesmo assim, convidaram Paulo para visitá-los. Logo descobriram que eles tinham muito mais em comum do que ser judeus morando em Corinto. Eles eram fabricantes de tendas, assim como Paulo. Priscila e Áquila eram muito hospitaleiros.
Isso quer dizer que eles gostavam de convidar pessoas para ir à sua casa, fazê-las sentir-se confortável e conversar com elas. Mas convidaram Paulo não apenas para um almoço de sábado, eles convidaram Paulo para morar com eles. Paulo os ajudava a fazer as tendas e os ajudava a aprender mais sobre Jesus. Paulo morou na casa de Áquila e Priscila e trabalhou com eles durante 1 ano e meio. Priscila e Áquila aprenderam muito sobre Jesus com Paulo. Eles também se ocuparam em compartilhar as boas novas sobre Jesus, justamente como Paulo havia compartilhado com eles. Então chegou o dia de se mudarem novamente para falarem sobre Jesus a outras pessoas de outros lugares. Os 3 resolveram navegar para Éfeso. Priscila e Áquila ficaram morando em Éfeso, mas Paulo continuou as suas viagens. Apolo, outro judeu, havia se mudado para Éfeso mais ou menos por aquela ocasião. Ele era um homem culto e conhecia muito bem as Escrituras. Havia aprendido um pouquinho sobre Jesus e desejava compartilhar o que sabia a todos com quem se encontrasse. Até mesmo pregava sobre Jesus na sinagoga dos judeus. Priscila e Áquila o ouviram pregar e, justamente como fizeram com Paulo em Corinto, eles convidaram Apolo para ir à sua casa. Ofereceram-lhe alimento, fizeram Apolo se sentir confortável e conversaram com ele sobre Jesus. Priscila e Áquila compartilhavam Jesus a todos com quem se encontravam. Eles faziam e vendiam tendas a fim de poder comprar alimentos e outras coisas de que necessitavam. Eram bons negociantes, mas acima de tudo, Priscila e Áquila são lembrados por sua hospitalidade. Serviam a Jesus e àqueles a quem convidavam para ir à sua casa. Mostravam aos outros o amor de Deus de maneira muito real a cada dia. Olá, crianças! A história de hoje se chama Venha à Nossa Casa. O verso para decorar está em Romanos 12:13 e diz assim: compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades, pratiquem a hospitalidade. A mensagem é: sirva a Deus quando convido os outros para vir à minha casa. Pense na última vez em que você teve visitas em seu lar. O que você fez para recebê-las? Para que se sentissem mais confortáveis? Há na Bíblia muitas histórias sobre pessoas que convidaram outras para o seu lar. Entre elas encontramos Áquila e Priscila. Paulo, servo de Deus, desejava contar ao mundo sobre Jesus. Ele tinha iniciado uma longa viagem, conhecida hoje como Segunda Viagem Missionária de Paulo. Fazia pouco tempo que havia chegado à cidade de Corinto para compartilhar Jesus com os moradores dali. Muita gente morava e trabalhava em Corinto, uma cidade muito importante. Paulo ainda não sabia onde poderia ficar, nem o que poderia fazer. Então ele se encontrou com Priscila e Áquila. O imperador romano havia obrigado todos os judeus a sair de Roma, e Áquila era judeu. Ele e a esposa tinham acabado de se mudar para Corinto e provavelmente ainda não estivessem bem instalados em sua casa. Eles sabiam que as coisas em sua casa não estavam muito em ordem. Mesmo assim, convidaram Paulo para visitá-los. Logo descobriram que eles tinham muito mais em comum do que ser judeus morando em Corinto. Eles eram fabricantes de tendas, assim como Paulo. Priscila e Áquila eram muito hospitaleiros. Isso quer dizer que eles gostavam de convidar pessoas para ir à sua casa, fazê-las sentir-se confortável e conversar com elas. Mas convidaram Paulo não apenas para um almoço de sábado. Eles convidaram Paulo para morar com eles. Paulo os ajudava a fazer as tendas e os ajudava a aprender mais sobre Jesus. Paulo morou na casa de Áquila e Priscila e trabalhou com eles durante 1 ano e meio. Priscila e Áquila aprenderam muito sobre Jesus com Paulo. Eles também se ocuparam em compartilhar as boas novas sobre Jesus, justamente como Paulo havia compartilhado com eles. Então chegou o dia de se mudarem novamente para falarem sobre Jesus a outras pessoas de outros lugares. Os 3 resolveram navegar para Éfeso. Priscila e Áquila ficaram morando em Éfeso, mas Paulo continuou as suas viagens.
Apolo, outro judeu, havia se mudado para Éfeso mais ou menos por aquela ocasião. Ele era um homem culto e conhecia muito bem as Escrituras. Havia aprendido um pouquinho sobre Jesus e desejava compartilhar o que sabia a todos com quem se encontrasse. Até mesmo pregava sobre Jesus na sinagoga dos judeus. Priscila e Áquila o ouviram pregar e, justamente como fizeram com Paulo em Corinto, eles convidaram Apolo para ir à sua casa. Ofereceram-lhe alimento, fizeram Apolo se sentir confortável e conversaram com ele sobre Jesus. Priscila e Áquila compartilhavam Jesus a todos com quem se encontravam. Eles faziam e vendiam tendas a fim de poder comprar alimentos e outras coisas de que necessitavam. Eram bons negociantes, mas acima de tudo, Priscila e Áquila são lembrados por sua hospitalidade. Serviam a Jesus e àqueles a quem convidavam para ir à sua casa. Mostravam aos outros o amor de Deus de maneira muito real a cada dia.